Fala, gente boa! Bom, antes que eu comente aquele velho e infame sacrilégio, tá? Eu iniciarei esse vídeo mostrando uma foto, né? Duas gravuras, melhor dizendo, tá? Então, só um instante, são essas gravuras aqui, tá? O que vocês estão vendo, tá? À esquerda da foto, à esquerda da foto, tá? É a Igreja Católica. A Igreja Católica é a antiga Igreja Matriz de Joinville, a antiga catedral da cidade, tá? Para quem não sabe, ela foi inaugurada em 1867 e veio a ser demolida em 1963. E a outra igreja que vocês veem, tá? Ou que eu estou tentando mostrar, é a Igreja da Paz, que ainda existe, tá? É uma das primeiras igrejas, né? Primeira igreja luterana da cidade, tá? Não, infelizmente, não se sabe em que data essas gravuras foram feitas, tá? Então, de novo, tá? A esquerda é a Igreja Católica e a direita a Igreja Luterana, tá? Mais uma outra gravura que eu tenho a mostrar para vocês, tá? É essa gravura aqui, ó. Melhor, essa foto, tá? Infelizmente, não se sabe quando que essa foto foi batida, tá? Essa foto ela foi tirada possivelmente no século XIX e ela foi tirada possivelmente em um domingo, tá? Infelizmente não se sabe também quem é essa família, tá? Repetindo, não se sabe também quando que essa foto foi batida, tá? De novo. Bom, eu tinha dito no vídeo anterior, né, que em 1855, além de 3 levas de imigrantes, né, que chegaram por navios, obviamente, chegaram no Porto de São Francisco 2 pequenos navios, né, 2 pequenos veleiros, dois patachos, né, que era um pequeno navio movido a vela, né, um pequeno navio veleiro. Bom, eu tinha dito no vídeo anterior sobre o patacho Maria Rosa, né, que chegou em 7 de março de 1855, trazendo 2 famílias. Nesse ano de 1855, chegou um outro patacho, né, outro pequeno navio, e esse pequeno navio, né, o nome dele era Americano, Patacho Americano. Bom, esse patacho, esse pequeno navio, tá? Só um instante. Na verdade, ele chegou 2 vezes no Porto de São Francisco, tá? A primeira foi no dia 20 de julho, e nessa primeira vez em que esse navio ele esteve no Porto de São Francisco, ele trouxe apenas um imigrante. Esse imigrante que veio em julho, ele era o Johann Friedrich Heinrich Keller, né? Não se sabe de que país ele era e que profissão ele exerceu. Também não se sabe em que região de Joinville ele acabou se radicando, né? A única informação que se tem é que ele chegou em Joinville em 1855, através desse navio, cujo nome eu acabei de citar, e fora isso, fora o nome completo dele, não se sabe mais nada, tá? Na segunda vez em que esse navio ele chegou em São Francisco, foi em 26 de novembro, também de 1855. Só que ele trouxe, tá? Ele trouxe, deixa eu ver aqui, ele trouxe 5 imigrantes, tá? Sim, eu já estava me esquecendo, tá? Naquela primeira vez em que ele chegou no Porto de São Francisco, em 20 de julho, tá? Ele tinha 12 passageiros a bordo, tá? O único que acabou desembarcando foi justamente aquele cara cujo nome eu disse ainda há pouco, né? O Johann Heinrich Keller, né? Vou chamar de João, tá? O Joãozão, tá? Então, o único que desembarcou e que acabou se radicando na então colônia Dona Francisca foi o nosso amigo Joãozão. E na segunda vez em que esse navio ele chegou em São Francisco, como eu disse ainda há pouco, né, como eu já adiantei, ou melhor dizendo, foi em 26 de novembro. Tá? Nessa segunda vez em que esse patacho americano, ele acabou atracando em São Francisco, ele trouxe 5 pessoas. Tá? Essas 5 pessoas eram uma viúva, né, a S. Pieran, e essa mulher, ela veio com os 3 filhos dela, que eram o Albert, a Emma e o Edward. Não se sabe, a única coisa que se sabe, tá, é que essas 4 pessoas, essa família, ela era procedente da Bélgica, da cidade de Antuérpia, que é uma cidade portuária até bem famosa, inclusive foi sede da Olimpíada de 1920, né?
Então, fora essa família belga, os Peran, quem veio com eles foi Josef Hermann, né, que era de Zurique, era suíço, tá? Infelizmente, não se sabe mais nada a respeito desses belgas e desses suíços. Ou melhor, se sabe, eles acabaram não se radicando em Joinville, tá? Eles acabaram se mudando para Desterro. Para quem não sabe, Desterro hoje é Florianópolis, tá? Bom, como eu disse ainda há pouco, não foram apenas esses dois pequenos navios que trouxeram imigrantes para Joinville em 1855. Foram 3 navios, tá? O primeiro deles foi o Comet. Comet com C, 2 E's e T mudo no final, tá? Esse navio Comet, ele é um navio holandês, tá? Ele saiu do porto de Hamburgo em 10 de janeiro de 1855 e ele levou mais de 2 meses para chegar em São Francisco. Ele chegou em São Francisco em 25 de março, tá? Bom, o Comet, ele saiu de Hamburgo com 85 imigrantes, tá? E ao longo desses mais de 2 meses de viagem, três dessas 85 pessoas acabaram falecendo, infelizmente, tá? Praticamente todas essas 82 pessoas que chegaram aqui, elas eram suíços, tá? As únicas exceções, tá? Eram o Franz Albert Felpner, né? Não sei se essa pronúncia é correta do sobrenome do cara, tá? Ele tinha 47 anos na época, em 1855, tá? O curioso é que o nosso amigo, eu vou chamar de Francisco Alberto, tá? O nosso amigo Francisco Alberto, ele era, pasmem, conselheiro do rei da Prússia, tá? Então ele era uma pessoa bem próxima do rei da Prússia, para que a Prússia, que é um daqueles países que em 1871 formariam a Alemanha, tá? Então o nosso amigo Francisco Alberto não era fraco não, tá? E ele acabou falecendo em 11 de dezembro de 1856. Fora isso, não se sabe, infelizmente, mais rigorosamente nada a respeito do nosso Francisco Alberto, né? Do nosso amigo Francisco Alberto. As únicas informações que se tem a respeito dele são essas informações que eu acabei de passar a vocês, tá? E os únicos não suíços que vieram por esse navio, o Comet, né? Foi um casal, tá? Um casal de agricultores. Ele era o Johann, tá? O Johann Pries, e ele tinha 39 anos em 1855, tá? E esse casal ele não tinha filhos, tá? Pelo que tudo indica, eles morreram sem deixar descendência, tá? Ele era natural de Mecklenburg, um dos países que formariam mais tarde a Alemanha. Já ela, a esposa do nosso amigo João, né? O João Pries, né? Vou chamar de João, tá? O nome dela era Doroteia, né? A Doroteia, ela era dinamarquesa e ela era 6 anos mais nova do que ele. Então fora esse casal, os Pries, né? E fora esse cara, né, o nosso amigo Francisco Alberto, que era conselheiro do rei da Prússia, os demais imigrantes eles eram suíços, tá? E muitos deles eram oriundos de uma cidade chamada Herblinger, tá? Então a maioria desses suíços saíram dessa cidade, da cidade de Herblingen, tá? Eu tinha dito até em um dos vídeos da semana passada que uma dessas famílias que chegou em Joinville em 1855 foi os Balmer, né? O curioso é que nesse navio, o Comet, eram 2 famílias Balmer. O mais curioso, mais bizarro ainda, é que essas 2 famílias, os 2 Balmer, né? Essas 2 famílias Balmer eram da mesma cidade, ou seja, eles eram de Herblingen, né? Então, durma-se com um barulho desse, tá? Bom, uma dessas famílias, né, os Balmer, uma dessas famílias, um desses Balmer, tá? Eles parte deles acabou se radicando no que hoje é a comunidade rural de Anaburgo, né? No que hoje é a parte rural do bairro Vila Nova, né, do Vila Nova Rural, tá? Bom, eles eram um casal, né, o Johannes e a Eva. O Johannes, ele era tecelão, tá? E fora esse casal, o Johannes e a Eva, eram 4 filhos, tá?
que eram o Konrad, o Jacob e a Elizabeth e a Bárbara. A idade deles variava entre 4 e 20 anos, tá? Bom, o filho mais velho deles, né, dessa família Baumer, que era o Konrad, o Konrad, ele era tipógrafo. E durante muitos anos ele acabou trabalhando para o jornal Kolonizeitung, né? Ele acabou falecendo em 1919 e os descendentes dele ainda vivem na região do Vila Nova. Inclusive, eles são donos de um engenho de Araruta, tá? E um dos descendentes, um dos filhos do Konrad Baumer, inclusive, ele acabou escrevendo, fazendo um diário, um relato, explicando por que a família dele acabou deixando a Suíça e descrevendo como é que foi a viagem, como é que foram os primeiros tempos da família dos Baumer, né, no que hoje é a parte rural do Vila Nova. Eu acredito que eu tinha... como é sabido, uma parte dessa família, dos Baumer, acabou se radicando no Glória. Então, a parte ficou no Vila Nova e outra parte no Glória, né? Bom, sobre os Baumer seria isso, tá? Sobre a outra família Baumer, eles acabaram se radicando na região da Estrada Dona Francisca. Então, ali na região, naquela região que é atravessada pelo que hoje a gente conhece como SC 418, tá? Bom, sobre esse navio, o Comet, né, a princípio seria isso, tá? Bom, pode ser que eu esteja esquecendo mais alguma coisa, mas assim... Um desses imigrantes que vieram por esse navio foi o André Ziegler, né? O André Ziegler, ele foi um dos voluntários da pátria, ou seja, ele foi um dos soldados brasileiros, né, que lutaram na Guerra do Paraguai. O curioso é que, retornando da guerra, ele não voltou para Joinville, ele acabou se radicando no que hoje é o Balneário de Penha, tá? Então esse é o André Ziegler, né? O André Ziegler, ele veio nesse navio junto com os dois irmãos dele, né? Que eram com os três irmãos dele, que eram o Jacob, o George e o Konrad, né? Bom, a princípio seria isso, tá? Sobre esse navio Comet, tá? Obviamente eu tenho mais curiosidades a passar a vocês, tá? Só que isso fica para o próximo vídeo, até porque esses já estão tremendo de um saco, tá? Então, até o próximo vídeo, beleza? E até lá, tá?